Pessoal, o assunto principal deste vídeo de hoje será o vídeo que o Nicolas Ferreira, deputado Nicolas Ferreira, gravou, que viralizou novamente. E vamos fazer também um comparativo com o vídeo que o Felipe Neto fez dizendo que seria candidato a presidente do Brasil. Vou mostrar isso para vocês e vou mostrar também que o Geraldo Alckmin descobriu quem é o grande responsável pela queda da popularidade do descondenado. Vou falar sobre estes assuntos, entre outras coisas, mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva aí. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. No final, se você gostar do vídeo, deixe o seu like e faça aí também o seu comentário. Pessoal, eu quero começar este vídeo mostrando uma coisa bizarra. Todos nós sabemos que o pessoal da extrema esquerda, eles gostam de reescrever a história. Eles costumam exagerar, eles costumam criar narrativas o tempo todo. Vocês se lembram quando o Bolsonaro estava na presidência? Eles viviam falando que tinha 33 milhões de pessoas passando fome aqui no Brasil. A Marina Silva, num evento fora do Brasil, ela disse inclusive que tinha 120 milhões de pessoas passando fome durante o governo Bolsonaro. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Depois que o Lula assume, aí fica uma maravilha, né? Não tem mais ninguém passando fome, o desemprego já caiu para 6%, apesar de nós termos aí mais de 20 milhões de famílias recebendo Bolsa Família. Então, eles são incoerentes, no mínimo incoerentes, apesar e também, né, são muito hipócritas. E eles gostam de reescrever a história e eles mentem na cara dura. Eu quero que vocês prestem atenção num vídeo que eu vou colocar aqui agora, da Benedita da Silva. O que ela fala sobre a ditadura militar. Dá uma olhada aqui, ó. Gente, vocês não têm ideia do que a gente passou em 1964. Vocês não têm ideia. Era duro, a gente chorava assim em cima. Eles derrubavam a casa da gente sem dó, sem piedade. O exército tirando tudo da gente. Aí se você desse uma alteração qualquer na sua casa, eles vinham e você tinha que desocupar a casa e eles derrubavam. A gente, desculpa o termo, mas a gente tinha que fazer o número 2 no matinho, porque era proibido a gente ter banheiro de alvenaria. Vocês não têm ideia. Pessoal, é mole um negócio desse? É mole. Você não podia ter banheiro de alvenaria em casa. Os militares vinham e derrubavam a sua casa. Como que pode ser cínico desse tanto? Esse pessoal da extrema esquerda, eles não estão nem aí para mentir, não. E eles nos acusam o tempo todo de fazer fake news. Nós somos propagadores de fake news e discurso de ódio. Nós, da direita, somos tudo aquilo de pior que existe. Mas eles, né, falam só a verdade, eles não mentem, nem roubar, eles roubam mais, né? A gente conheceu o PT aí pelo mensalão, pelo petrolão, petrolão, né? Pela roubalheira que eles faziam aqui no Brasil. Agora eles não roubam mais, não mentem, não fazem mais nada de errado. Virou todo mundo santo. Agora é a direita que é perversa, que é corrupta, que é tudo isso, todo mundo bandido aqui. E aí, vocês viram aí que o Lula está aí empolgado com a tal da COP30 que será realizada lá em Belém do Pará, este ano. E aí, o que acontece? Eu vou mostrar a notícia aqui para vocês acreditarem nos seus olhos, tá? Segundo a Globo News, né? Não sei se isso aqui for mentira, é da Globo News, ó. Pensando na COP30, o governo do Pará colocou na capital Belém árvores artificiais, que são imitações de árvore de verdade. Belém está passando por um banho de loja caro, diz aí o militante André Trigueiro. O governo do Pará, segundo a Globo News, está colocando árvores artificiais nas ruas. Árvores artificiais, para poder enganar a galera que vem para a COP30. Segundo a Globo News, não sei se isso aqui procede ou não, né? Mas nós temos aqui no Poder 360, degradação na Amazônia Legal bate recorde e cresce 482% em 2025. Dados do Amazon mostram que a área degradada chega a 33.807 km²,
Maior índice da série histórica. Pará é o estado mais afetado. Então nós temos aí recorde de queimadas já em 2025. E o Pará é o estado mais afetado. E o que o governo do Pará vai fazer, em vez de combater os incêndios, né, que na época do Bolsonaro era o Bolsonaro, né, vivia colocando fogo em tudo, o Bolsonaro incendiava tudo. Aí agora eles estão batendo o recorde. O que eles fazem, em vez de combater os incêndios, eles vão arrumar árvores artificiais para colocar nas ruas ali, para enganar os turistas e enganar as autoridades que vêm para a tal da COP30. E a Globo fez aniversário. A Globo fez aí 60 anos e nós temos aqui, e durante o evento de comemoração do aniversário de 60 anos da Globo, o William Bonner disse que vivemos tempos difíceis e em um mundo polarizado. É mesmo, é? O mundo está polarizado? O Bonner não veio saber disso agora, é? O papel da emissora é tentar romper bolhas, subverter a lógica do algoritmo. Eu acho que o William Bonner não precisa ficar preocupado com a polarização e com as pessoas de direita deixando de assistir esse lixo que é a Globo, que eu acho que ainda tem muita audiência. Não deveria ter audiência nenhuma, dado ao prejuízo, aos malefícios que eles trazem ao país. Mas, enfim, ainda tem muita gente que assiste até Big Brother, para você ter uma ideia. E nós temos aqui, né, que a Globo não precisa ficar tão preocupada porque eles registraram um lucro líquido de 1.999 milhões, quase 2 bilhões, né, em 2024. Quase 2 bilhões de reais de lucro em 2024. E aí aqui diz que o valor representa aumento de 138% em relação a 2023, que já teve um lucro bom, né, em relação a quando era o governo Bolsonaro, que não tinha dinheiro público, aliás tinha, mas era muito pouco, né, para a Globo. E aqui fala que a aquisição de empresa de publicidade externa e crescimento de assinaturas de serviço impulsionaram o resultado. Não fala aqui que foi injeção de verbas publicitárias do governo Lula, a Globo, mas nós sabemos que a Globo foi salva pela eleição do PT. A Globo foi salva pela eleição do PT, por isso que eles comemoraram tanto a vitória do Lula, né? Vocês viram na redação da Globo o tanto que eles comemoraram. Esse vídeo já viralizou aí. E enquanto isso, nós temos aqui as nossas estatais, né? Nessa situação aqui, ó. Correios apontam prejuízo de 2 bilhões e 200 milhões causado por taxa das blusinhas. Então o governo foi lá, taxou as blusinhas, o Taxade taxou as blusinhas, mas taxou tudo que é compra do exterior, tudo que é compra que você vai fazer hoje, você tem que pagar impostos, né? E aí os Correios então tiveram um prejuízo de 2 bilhões e 200 milhões, diz que é por conta disso. Diz que, a narrativa que eles criaram aí é que a culpa é da taxação das blusinhas da Shein. Aí as pessoas pararam de comprar, fazer compras no exterior, e aí então acabou dando um prejuízo de 2 bilhões e 200 milhões para os Correios. Fato é que durante o governo Bolsonaro, independentemente das decisões econômicas que o governo tomava ali, que era criticado o tempo todo pela imprensa e principalmente pela extrema esquerda, né? Criticavam o Paulo Guedes, e agora nós temos o Haddad no Ministério da Fazenda, né? O Paulo Guedes era criticado, mas o fato é que as estatais davam lucros, né? Lucros milionários durante o governo Bolsonaro, e agora já estamos tendo aí prejuízo nas estatais. E não é que o Geraldo Alckmin descobriu quem é o grande responsável pela queda da popularidade do Lula? Tá aqui no jornal O Globo. Se for mentira também é do Globo, tá? Não sou eu que estou falando. Alckmin atribui queda de popularidade do Lula a seca brutal e calor infernal. O povo está dizendo, não, essa seca brutal e esse calor infernal, apesar que eu não sei onde que está tendo seca brutal, porque pelo menos aqui na minha região tem chovido pra caramba, né? Eu acho quase no Brasil inteiro, nós estamos vendo alagamentos aí em São Paulo, no sul do Brasil, todo lugar está chovendo, mas segundo o Alckmin, a popularidade do Lula caiu por causa da seca brutal e do calor infernal.
Então o povo está culpando o Lula pelo calor e aí o Lula perde popularidade. Não é que o povo vai no mercado e vê que as coisas estão caríssimas e o Lula perde popularidade, não. É porque o povo sente muito calor e atribui o fato de estar muito calor ao Lula. O Lula que está causando o calor, né? Isso segundo o Geraldo Alckmin. E aí vem aqui o Metrópolis e quer dizer então que os bolsonaristas estão contra o Brasil. O banho de água fria de Trump em bolsonaristas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifa de 10% a produtos importados do Brasil, menor percentual entre demais países atingidos. Que bom, né? Que ótimo que o Trump não ferrou ainda mais com o Brasil, né? Porque se dependesse do Lula, do que ele tem falado e das cagadas que ele tem feito e das merdas que ele tem falado, o Trump poderia ter colocado uma taxação muito maior. Mas parece que ele fez a mesma taxação para países como Brasil, Argentina e entre outros aí. 10%. Ainda bem que ele não foi pela reciprocidade, né? Porque o Brasil taxa muito mais do que isso os produtos americanos. Ainda bem que o Trump teve essa pena do Brasil, né? Teve pena do Brasil e não ferrou com o Brasil, não se ateve aí a ideologias políticas, às falácias idiotas do Lula. Senão nós estaríamos todos ferrados. E agora, pessoal, vamos falar então do vídeo que o Felipe Neto gravou. E o Felipe Neto diz que ia ser candidato a presidente. Temos aqui na CNN, Felipe Neto anuncia pré-candidatura à presidência. E aí, o Felipe Neto, então, gravou um vídeo, e é este vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver o que disse aqui o Felipe Neto. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho 2 grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos... Bom, eu não vou assistir todo o vídeo, né? Porque é longo, é mais de 2 minutos e meio aí. Mas você vê aí que o Felipe Neto fez 2 anúncios. Um que ele ia ser candidato a presidente e outro é que ele ia lançar uma nova rede social, a tal da Nova Fala. E aí nós temos aqui, né, o perfil do Felipe Neto, aqui no X. Ele tem, ó, 17 milhões e 200 mil seguidores no X. 17 milhões. Mais de 17 milhões de seguidores aí. E nós temos aqui o anúncio que ele fez aqui, ó, e aqui tinha 1 milhão de visualizações e 6 mil curtidas aqui no anúncio que ele fez, que é esse vídeo que eu mostrei para vocês aí. Você clica no link ali, ele direciona lá para o Instagram do Felipe Neto, onde tem lá o vídeo. E aí, eu quero mostrar para vocês agora a verdade do que o Felipe Neto fez ali. Felipe Neto disse que anúncio de pré-candidatura ao Planalto era marketing. Ele queria apenas chamar a atenção para o lançamento da sua rede social. E aí ele fez aquele anúncio de que ele seria candidato à presidência para poder chamar a atenção para fazer marketing. Se fosse alguém da direita fazendo o mesmo que o Felipe Neto fez aqui, o mesmo que ele fez, certamente a imprensa ia dizer que era fake news. E o fulano da direita tinha anunciado que seria presidente, mas isso não passava de uma fake news.
Mas como é o Felipe Neto, é da esquerda, aí não é fake news, aí era marketing. E aí o Felipe Neto, ele não contava com um vídeo que o Nicolas Ferreira lançaria no mesmo dia. O Nicolas Ferreira gravou um vídeo aí no mesmo dia e divulgou esse vídeo. Por coincidência, ele certamente não sabia que o Felipe Neto ia fazer esse vídeo dele ali para chamar a atenção do público. E aí o Nicolas Ferreira gravou este vídeo aqui, ó. Ele gravou este vídeo aqui e este vídeo ele tem aqui 1.300.000 visualizações e 85 mil curtidas. Você viu que o do Felipe Neto lá tinha 6 mil curtidas, né? Esse aqui tem 85 mil curtidas e 1.300.000 visualizações. Que é o vídeo que o Nicolas Ferreira fez sobre a anistia. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. E, infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas. Ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás. Comprou 10 bandeiras do Brasil para vender
e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e, em frente ao quartel-general, foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo, no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo, na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Dia 6 de abril, 4 horas, às 16 horas na Avenida Paulista, anistia já. Você vê que o Nicolas é um jovem talentosíssimo. Ele fez aquele vídeo lá da taxação do Pix, né? E inclusive fez com que o governo desistisse da ideia, voltasse atrás. Agora ele grava um novo vídeo falando sobre a anistia e o vídeo novamente viralizou. E o Nicolas Ferreira, comparando aqui com o Felipe Neto, você viu que o Felipe Neto tem 17 milhões e 200 mil seguidores lá no X. O Nicolas Ferreira tem 4 milhões e 900 mil. Vou colocar 5 milhões aqui. 5 milhões e o outro mais de 17 milhões. Mais de 3 vezes mais seguidores o Felipe Neto tem. Então nós temos que ser honestos e admitir que Felipe Neto é um fenômeno nas redes sociais. Por mais que a gente não goste dele, não tenha apreço nenhum por ele, que ele só fala bobagem, mas ele é um fenômeno nas redes sociais. Ele consegue atingir um grande público, principalmente de jovens. Só que quando o Nicolas Ferreira faz um vídeo e tem muito mais engajamento, né, comparando ali com o número de seguidores que ele tem muito mais engajamento do que o Felipe Neto, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a pessoa está com a verdade, as coisas ficam mais fáceis de acontecer. Você vê o Nicolas Ferreira falando, tudo que ele falou ali é uma verdade absoluta, não tem o que dizer. Os petistas vão falar que é mentira, vão falar que é fake news. Pode falar o que quiser. Mas se você tiver um pouco de bom senso e um pouco mais de 2 neurônios, você vai entender que aquilo ali tudo é verdade, o que ele está falando ali. Ou você já viu alguém da esquerda ter recebido o mesmo o tratamento isonômico que a direita tem recebido agora da justiça? Vou colocar a justiça bem entre aspas aqui, né? O Alexandre de Moraes não é a justiça.
Você já viu alguém da esquerda ser condenado a 14 anos de cadeia por conta de depredação de patrimônio público? Olha que eles fizeram várias vezes isso daí. Né? Nunca teve isso daí. E aí, você via ali que ele falou da Débora, né, que escreveu ali a frase "perdeu o mané", e ali não é o que escreveu, é quem escreveu, né? E também o que escreveu, né? Porque se tivesse escrito ali Bolsonaro genocida ou fora Bolsonaro, como disse ali Nicolas Ferreira, certamente os ministros não teriam condenado a Débora Cabeleireira a uma pena altíssima, como ela está sendo condenada aí. Então é isso. Você vê aí que o Nicolas Ferreira, um jovem talentosíssimo, e acaba tendo um engajamento maior do que o do Felipe Neto, porque ele está do lado da verdade. É simples assim. E dia 4, domingo, todos na Avenida Paulista, para que a gente possa aí fazer com que esse projeto da anistia ele seja aprovado, porque tem que ser com pressão. O Hugo Mota já deixou bem claro que ele sim está sendo pressionado pela Suprema Corte. Eles estão usando o caso até do pai dele, que comanda uma prefeitura lá no Nordeste. Parece que a Polícia Federal já fez, inclusive, uma operação visando a prefeitura que é comandada pelo pai do Hugo Mota para pressionar o Hugo Mota, para que ele não coloque em pauta o projeto da anistia. Então tem que ter pressão, muita pressão agora no domingo, para que esse projeto tenha alguma esperança de avançar lá no Congresso. É isso, pessoal. Peço a vocês que observem, se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.